Amém, igreja, paz do Senhor. Vamos iniciar nosso culto dessa noite. Estou em casa também. Também seja bem-vindo em nome de Jesus. Que a paz do Senhor também esteja com vocês, também nos seus lares. Irmãos, vamos abrir o culto nessa noite. Salmo 23, versículo 1. De todo o mal, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Quem concorda, diga amém. Ainda de pé no CrossFit, estenda a sua mão aqui, quero chamar o Gabriel. O Gabriel vai trazer uma reflexão para nós e em sequência a gente vai estar em cima da reflexão dele ministrando a palavra. Ele aceitou esse desafio prontamente, por livre e espontânea pressão e vontade também. E ele vai trazer essa palavra, amém? Então curva sua cabeça, Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela disposição, pelo coração do Gabriel, pelos pais dele, pela família, por ele sempre estar nos caminhos do Senhor, pelo todo o trabalho, o serviço que ele tem feito na tua casa. E nós queremos te agradecer por essa palavra que ele vai compartilhar, que venha de encontro com os nossos corações. Livra-nos do mal, de tudo aquilo que nos tira nossa atenção, nosso foco, e que a gente possa compreender ela 100% em nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a paz, irmãs, amém? A palavra de hoje vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida. Gostaria que os irmãos abrissem Lucas 15, do 1 ao 7, para a gente poder começar. É uma palavra já bem conhecida por todos, a parábola que Jesus conta. Todos acharam? A ovelha perdida. Certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: "Este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles?" Então Jesus contou esta parábola: "Se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando encontrar, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, porque achei a ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim como vai haver mais alegrias nos céus por um pecador que se arrependa dos seus pecados, do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender." Em meio a que Jesus estava pregando, tinha os cobradores, que na época eram vistos como pessoas de má fama por cobrar impostos injustos das pessoas. E assim a gente coloca eles na história, na parábola, como os pecadores. E os fariseus eram um povo de indivíduos religiosos, muito arrogantes que não viam muito bem de bons olhos essas pessoas. Assim, eles não queriam que Jesus ficasse perto delas, pois, na visão deles, Jesus não devia se envolver com pecadores, sendo que a maior característica de Jesus é estar no meio deles, é estar ensinando essas pessoas. Não é à toa que Jesus desceu na terra, se fez carne para morrer por nós, para nos salvar. Em João, gostaria que vocês abrissem, em João 7:49... Em João 7,49, essa gente que não conhece a lei está amaldiçoada por Deus. Ou seja, esses fariseus amaldiçoavam essas pessoas que não poderiam estar perto de Jesus, de uma divindade que tem ligação com Deus. E então, ao contrário, Jesus queria salvá-las, né? Sabe que isso também se aplica a nós, um povo pecador, a gente, né? Então, Jesus desceu por nós para conseguir nos salvar. E é comum, entrando agora na parte da parábola, onde a ovelha se perde, se desvia do caminho do seu pastor, a gente duvidar da capacidade de perdoar de Deus, né? Esse pecado que eu fiz, Deus não vai conseguir me perdoar. A gente esquece daquela velha regra, que Deus vai perdoar a gente 70 vezes, 7 vezes, quando precisar. Então a gente sempre deve confiar nele e pedir perdão quando a gente se desviar dos caminhos.
Então a gente duvida dessa capacidade que Deus tem, de que Deus realmente nos ama, né? Então em 1 João 4:8 diz que Deus é amor. O Senhor Jesus, Filho de Deus, ama a todos quantos ama nós quanto ama a todos. Ou seja, o amor de Deus é tanto que ele consegue perdoar a gente, que ele consegue receber nós de volta, né? E quando Deus nos perdoa, ele vê algo especial na gente, ele não vê só a carne, que nem os fariseus viam, só porque aquelas pessoas estavam cobrando impostos, eles não pensavam que aquela pessoa, com o amor de Deus, com as palavras de Jesus, poderiam mudar, poderiam ir por o caminho certo, né? Então, nesse momento em que ele estava pregando para os cobradores, acabou que Jesus estava amando os cobradores tanto quanto amava os fariseus. Ele estava junto com eles, estava lá com eles, ele estava amando eles tanto quanto os fariseus estavam lá no canto deles. Agora entrando na parte do pastor. Para os fariseus, provavelmente, a visão deles era a seguinte: é culpa da ovelha. A ovelha que se distraiu, se esvaiu do rebanho dela, é culpa da ovelha. Na visão de Jesus, não. O pastor tem obrigação de ir lá e salvar essa ovelha. Pois para ele, para Deus e para Jesus, qualquer ovelha importa. Cada uma delas importa. Não é porque é 100, não é porque é 90, não é porque é 50. Ele se preocupa principalmente com os perigos, pois a gente sabe que essa vida é perigosa. Quando uma ovelha se esvai do caminho do Senhor, por exemplo, a gente, eu gosto de... como posso dizer agora? Comparar como um campo de rosas. É um caminho cheio de rosas, bonitas, aquele caminho lindo, fácil, mas rosas têm espinhos. Ou seja, quando a gente vai para esses caminhos, a gente vê tudo bonito, mas essas rosas têm espinhos. Isso tende porque Jesus não quer ver Deus não quer ver seus filhos, suas ovelhas no pecado, no mundo do pecado. Ele quer salvar elas. Ele não quer eles nesse mundo perigoso, pois Satanás posiciona cada lobo dele em volta de nós, em cada esquina, em cada trecho que você vá. E isso até no mundo animal. Os leões, quando vão caçar, eles não vão atrás do do boi, da zebra que está entre o rebanho, aquela forte, aquela grande. Eles vão atrás do filhote que está distraído, eles vão atrás do idoso que se separou do rebanho para conseguir pegar elas. Então, o Satanás faz a mesma coisa. Ele pega aquele que está longe do rebanho, que está mais fraco, que tem mais probabilidade de ceder a ele. E a gente é como esta ovelha, a gente é essa ovelha que muitas vezes na nossa vida a gente se distancia do caminho do Senhor. Grande parte das vezes a gente comete pecados que nos distancia de Deus e Jesus vem e nos traz de volta, nos coloca de volta naquele caminho, desviando a gente desses lobos que estão por aí. Eu gostaria que vocês abrissem Isaías 53:6 agora. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdidas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ou seja, na vida a gente é esta ovelha que está se distanciando do caminho e Jesus nos traz de volta. E a gente tem essa intuição de seguir nosso próprio caminho, principalmente por uma ignorância do ser humano, que é pensar que pode fazer de tudo, mas a gente nasce com essa arrogância de querer criar nosso próprio destino, criar nosso próprio caminho. E, que nem eu estava falando, Jesus só quer nos proteger, ele só quer nos trazer para perto dele, trazer para o nosso rebanho, para nos proteger. E com isso, Jesus veio nos salvar, né? A gente veio salvar todo aquele povo que estava, todas aquelas ovelhas perdidas que estavam em meio dele, quando ele morreu na cruz por nós. Em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Ou seja, Jesus morreu para buscar aqueles que estavam perdidos. E por isso mesmo que ele estava com os cobradores, porque ele queria salvar o máximo de pessoas que ele pudesse. Quando ele morreu na cruz, ele morreu como um cordeiro perfeito para poder
para poder tirar todo aquele pecado e carregar todos os pecados daquela geração com ele. E como pastor, ele deixou todas aquelas ovelhas, ou seja, Jesus deixou todo aquele céu bonito, perfeito, confortável, para vir para um mundo pecador, um mundo sujo, e conseguir trazer pessoas, recolher ovelhas, conseguir curar essas ovelhas, trazer essas ovelhas para um bom caminho, né? Em João também 10, do 11 e 18... Cadê? Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Ou seja, Jesus deu a vida pelas ovelhas dele, para poder consegui-las salvar. E como pastor da parábola, também, ele podia ter perdido as 99, mas ele queria aquela ovelha, ele queria recuperar aquela ovelha. E no verso 18 diz assim: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu dou minha própria vontade, tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso que meu Pai me mandou fazer. Jesus, ele veio aqui não porque ele foi ordenado. Deus pediu a ele, mas ele foi por boa vontade, ele fez por boa causa, porque ele sabia que ele tinha que salvar aquelas ovelhas. E voltando a isso, Deus não quer ver a gente no pecado. Nenhum pai, nenhum pastor quer ver a pessoa que ama em pecado. Pois com isso em pecado, a gente cada vez se distancia mais do Senhor. É por isso que a gente busca estar ao lado dele, para não termos esse perigo de pecar. Às vezes a gente vai pecar, com certeza, na vida a gente vai ter vários pecados e a gente vai acabar, mas tem que confiar no perdão do Senhor, que ele vai trazer a gente de volta. E aqui na parte final da parábola, ele conta a parte onde o pastor achou a ovelha dele, que ele ficou muito alegre, carregou essa ovelha nos ombros, fazendo isso uma relação. Deus, quando vê a gente abalado, quando vê a gente percebe aquele mau caminho e que a gente não sabe mais como voltar, ele pega a gente nos braços dele, põe a gente em cima dos ombros e traz a gente de volta. Traz a gente de volta em paz, em segurança. Ele quer ver a gente bem, ele quer ver a gente no meio do rebanho. E nessa parte final de Lucas, conta que ele ficou mais feliz com essa ovelha que voltou do que com as 99 que estavam lá sem se arrepender. E isso podemos colocar junto com a parte que Jesus, com os filisteus e com os cobradores. Os cobradores ali ouvindo Jesus tentando puxar eles de volta, enquanto os fariseus reclamavam, desdenhavam da atitude de Jesus. Ou seja, os fariseus eram aquelas 99 que Jesus colocou de lado para dar atenção para aquela uma, ou aqueles tanto de cobradores que estavam lá. Porque para Deus há uma festa nos céus quando um pecador se arrepende dos seus pecados, né? Quando essa ovelha é traga de volta, ou principalmente uma nova ovelha é traga de volta para ele. Então a gente tem que entender isso. Deus vai, quando a gente desviar dos caminhos de Deus, a gente tem que perceber, corrigir os nossos erros e saber que Ele vai nos trazer de volta, né? Jesus é o nosso pastor, Ele que nos leva para campos verdejantes, para terras planas, para campos seguros, onde nenhum lobo nos tocará. E assim termina a parte, que eu seria chamado Pastor Bruno. Amém, graças a Deus, que benção. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, irmãos? Obrigado. Que benção. Vamos dar continuidade. Como o Gabriel trouxe essa mensagem para nós da ovelha perdida, e é muito interessante quando a gente para meditar naquilo que o Gabriel compartilhou com a gente, que para Jesus importa o rebanho inteiro. Para Jesus importa as 100 ovelhas. Né? Então, como o Gabriel disse, tinha 99. Tinha um número muito bom. Não é verdade? Você está com um número bom de ovelha? Tenho aqui 99. Mas Jesus fez questão de mostrar que o pastor vai atrás da 100ª. Que Jesus vai atrás daquela que está faltando. Muito obrigado, Richard. Então,
Uma coisa que o Gabriel compartilhou que é muito importante a gente entender, irmãos, é que o rebanho ele tem que ser integral. E eu quero trabalhar um pouquinho, de maneira complementar, na sequência do que o Gabriel compartilhou com a gente, que o rebanho tem que ser integral, da mesma maneira que a nossa fé tem que ser integral. Muitas vezes a gente vai vivendo a nossa vida com Deus e vai perdendo algumas ovelhinhas na caminhada da nossa fé e a gente acha que está normal. A gente acha que não tem problema. A gente acha que não tem problema perder uma ovelhinha aqui, perder uma ovelhinha ali. E a gente continua. Fala, não, mas eu tenho aqui 99 ainda comigo. O pastor parou tudo porque o rebanho tem que ser integral. Tem que ter as 100 ovelhas lá. E da mesma forma, nossa fé em Deus tem que ser integral. Quantas vezes a gente não está vivendo a nossa caminhada com Deus e de repente a gente perde uma ovelhinha? Que ovelhinha que é essa, Bruno? Um devocional. A gente deixa de fazer o nosso devocional diário com o Senhor. Quem está entendendo isso? Perdeu uma ovelhinha. Uma ovelhinha da nossa fé. Né? Às vezes a gente tinha tanto prazer de poder testemunhar o amor de Deus para alguém. Sempre que a gente tinha uma oportunidade, a gente ia lá e falava, não, mas olha, Deus é maior que o seu problema, vamos crer em Deus. A gente sempre que tinha uma oportunidade, a gente ia lá e falava de Deus. De repente você está vivendo a sua vida e você perdeu essa pequena ovelhinha da sua fé. Estamos entendendo isso? Quantas vezes a gente está vivendo a nossa vida com Deus, a gente vem na igreja, mas tem ovelhinhas que a gente perdeu nessa caminhada. Sabe? Características da nossa fé que a gente, sem perceber, abriu mão. Que a gente não tem mais. Antes a gente tinha, agora a gente não tem mais. Aquela ovelhinha que se perdeu, e a gente não está se dando o trabalho de resgatar ela. E Jesus ensina que nós precisamos nos dar o trabalho, o empenho de ir atrás para que a nossa fé seja integral, da mesma maneira que o rebanho para Jesus precisa ser integral. Precisa ter todo mundo, as 100 ovelhinhas lá. E na nossa fé precisa ter toda a nossa fé em prática com o Senhor. E nós vamos exemplificar isso através de um texto que eu quero pedir para você abrir, lá em 2 Reis, capítulo 4, dos versos de 1 a 7. 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Diz assim: certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: olha, meu marido, que é o teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Então tinha uma mulher que era esposa, tinha uma família casada com 2 filhos. E o homem nessa história, o marido dessa mulher, ele era discípulo, ele servia aos profetas da época. E esse homem veio a falecer, a morrer. Nós estamos falando de um contexto, de um período, em que todo o sustento do lar era 100% provido pelo homem. O homem era sinônimo de trazer o sustento para o lar. E essa mulher, ao ficar viúva, perdeu o seu sustento e essa família tinha dívidas a pagar, tinha compromissos a honrar, tinha o financiamento da minha casa, da minha vida ali, que estava, né, a pagar, tinha ali o veículo. Né? Então, como nós que vamos fazendo compromisso, não é verdade? Que é natural da vida, a gente vai fazendo nosso compromisso. E ela tinha que honrar esses compromissos. E naquela época, compromisso financeiro não honrado, vinha o credor e tomava os filhos como escravos. Porque eles trabalhando para o credor, enquanto eles trabalhavam, eles iam pagando a dívida que aquela família tinha. Estamos entendendo isso? Então ela falou, eu não quero perder os meus filhos. Então essa esposa procura o profeta Eliseu e traz essa situação. Traz essa situação falando assim, olha, eu preciso de ajuda. Verso 2, Eliseu lhe perguntou, o que hei de te fazer? Diz-me o que é que tens na sua casa. Ela respondeu, olha, a tua serva não tem nada em casa, senão
uma botija de azeite, senão um grande Tupperware contendo óleo. Que naquela época o óleo era muito importante. Ele tinha valor monetário e comercial. Né? Ele era como, uns tempos atrás, a gasolina foi para nós. Né? Então, gasolina R$8, se você tiver 5 litros na sua casa, olha que maravilha, você tem 40 conto no bolso. Então, da mesma forma, naquela época, o óleo, o azeite, era muito importante. Tinha valor monetário, tinha valor comercial. E aí ele pergunta, o que você tem? Ele falou assim, eu tenho uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas que estejam vazias, e não poucas. Ou seja, vai atrás dos Tupperware da vida aí, né, dos potinhos de sorvete que bom que está usando de feijão, tira o feijão congelado e vamos pegar muito potinho, porque você precisa ter muitos recipientes com você. 4. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, deita o teu azeite em todas as vasilhas, põe à parte os que estiverem cheios. Verso 5. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, olha, não tem mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então o profeta disse, pega o azeite que você tem, pede bastante vasilha emprestada para a vizinhança, para os seus amigos, seus vizinhos. Ela chegou em casa cheia de vasilha, cheia de potinhos, de tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho. Fecharam as portas da casa. E aí ela pegava a botija de azeite e os filhos iam colocando os potes, as botijas, os compartimentos que eles conseguiam. E ela ia enchendo. Aí o filho pegava um pote cheio, colocava de lado. Trazia outro e ela ia enchendo. E assim foi com todos os potes vazios que ela tinha em casa e com todos os potes vazios que ela conseguiu emprestado. Até que chegou um momento que ela falou, cadê a próxima para eu encher? E aí o filho falou, mãe, acabou, tudo que a gente tinha, tudo que a gente pediu emprestado é essa quantidade. E aí naquele momento o azeite parou de multiplicar, Deus cessou ali aquela multiplicação do azeite, porque todos os potes que ela tinha já estavam cheios. 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, ao profeta Eliseu, e o que aconteceu. E ele disse, vai, pega o azeite, vende e paga a tua dívida. E tu e os teus filhos vão viver do resto. Além de trazer ali provisão para essa situação complicadíssima que eles estavam vivendo, Deus ainda fez multiplicar para que nunca mais eles pudessem correr o risco de virar escravo para pagar uma dívida. Então eles tinham, para aquele momento, e eles tinham também provisão para toda a vida deles. Você pode dizer glória a Deus por isso? Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus de multiplicação. Deus é um Deus que nos socorre hoje, mas que Ele já pensa no dia de amanhã. Ele já dá provisão para hoje, mas Ele também dá a sua provisão para amanhã. Ele está sempre cuidando e guardando e trazendo provisão sobre as nossas vidas. Glória a Deus por isso. E essa senhora, essa viúva, essa senhora que ficou viúva, ela tinha perdido uma ovelhinha também, na sua fé. Assim como o rebanho deve ser integral para o Senhor, a nossa fé deve ser integral para o Senhor, e essa senhora tinha perdido uma característica da sua fé, que é a suficiência em Deus. É entender que em Deus nós temos tudo que nós precisamos para viver, que Deus cuida de nós. O Tony abriu o culto falando, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não foi isso? Quando a gente está buscando ao Senhor, Ele está cuidando de nós. Ele acrescenta as demais coisas. O problema é que muitas vezes nós queremos as demais coisas antecipadamente. E o Senhor diz que Ele acrescenta dia após dia, conforme a necessidade e a medida que nós precisamos. Ela tinha perdido essa suficiência em Deus, de entender que em Deus, tudo o que ela precisava, o Senhor podia e iria prover na vida dela.
Entender que em Deus é suficiente para nós. Perceba que o milagre que ela recebeu não foi das mãos de um profeta. Não foi o profeta colocar a mão na cabeça dela e milagrosamente resolver o problema dela. Foi assim que resolveu? Aonde que foi operado o milagre da vida dela? Naquilo que ela já possuía. No azeite que ela já tinha em casa. Estamos entendendo isso? Se ela não tivesse perdido a suficiência dela no Senhor, ela mesmo com a fé dela poderia pedir as vasilhas, pegar aquele azeite e ela ir derramando e Deus fazer a multiplicação, porque ela ia entender que ela não estava desprotegida, desguarnecida do Senhor. Mas como ela tinha perdido essa característica da nossa fé, que é a suficiência em Deus, como ela tinha perdido essa ovelhinha da fé dela, o Senhor precisou utilizar o profeta Eliseu para poder ir lá e resgatar essa ovelhinha da fé dela. Resgatar a suficiência dela no Senhor. De saber que Deus estava cuidando de todas as coisas. Quantas vezes a gente não se pega na mesma situação? A gente crê no Senhor, a gente acredita em Deus, mas quantas ovelhinhas da nossa fé já não se perderam no caminho? Quantas características nossas já não se perderam na nossa caminhada? Antes a gente tinha uma postura com o Senhor, hoje já não tem mais. Antes a gente tinha uma devoção, priorizava a Deus, e hoje não prioriza tanto, é o tempo que sobra. Hoje a gente fala de ler a Bíblia, de buscar o Senhor todos os dias, a primeira resposta que a gente dá é, eu não tenho tempo, o tempo é corrido. Se o tempo é tão corrido, a gente tinha que pecar menos, não é verdade? Ou não é a lógica? Se o tempo é tão corrido, tinha que sobrar menos tempo para pecar. Mas infelizmente não é o que a gente vê. Então não é a questão do tempo, é a questão da forma como nós priorizamos o nosso tempo e os nossos recursos. É a forma como nós estamos conduzindo as nossas vidas. E Deus nos chama para fazer essa reflexão, Deus nos chama para fazer essa meditação, da gente poder entender na nossa vida, olhar para dentro de nós, para esse rebanho que está dentro do nosso coração. E como o Gabriel falou, Jesus vai atrás daquela perdida. Mas eu já venho na igreja, Bruno. Pois é, às vezes você está vindo na igreja, às vezes tem 99 aí. Mas e aquela centésima que você perdeu? Que hoje você olha para a sua vida e fala, poxa, eu preciso voltar a fazer isso. Eu preciso voltar, sabe, a abrir meus olhos para o Senhor. Preciso voltar a orar, a louvar. Antes eu louvava. Antes eu ia lavar louça lá na minha casa. Colocava um louvorzinho. Hoje é só pagode. Não tem problema, nada contra o pagode. Mas antes tinha um louvorzinho, você entendeu? Agora é 100% pagodinho, não tem 1% de louvorzinho. Não dá pra gente voltar, às vezes, louvar o Senhor, sabe? São pequenos detalhes, meus irmãos. Eu quero que você entenda isso. Como o Gabriel disse, não são nas grandes coisas, são nos pequenos detalhes. Sabe por que Jesus faz questão de voltar lá para pegar uma de 100? Porque são nas pequenas coisas, sabe? As pequenas coisas importam. Porque se você perder uma hoje e falar tudo bem, amanhã é outra. Você fala tudo bem. Amanhã é outra. E você fala tudo bem. Quando você vai ver, já é metade do rebanho. E você fala, não, tudo bem, eu ainda tenho metade. E vai perdendo, até que você vai um dia descobrir que não tem mais nada. É igual uma caixa d'água com vazamento. Se não resolver, vai chegar uma hora do dia que não vai ter água mais para tomar banho. Não vai ter água mais para ser utilizada. Então o Senhor nos ensina, Jesus nos ensina a gente olhar para a nossa vida, para a nossa fé e fazer uma análise, e enxergar. Será que eu estou com todo o rebanho completo aqui dentro? Será que tem 100 aqui dentro do meu coração? Ou tem 1, 2, 3, 4, às vezes 10 que já se perderam no caminho? E eu preciso fazer o trabalho de ir lá buscar elas.
Jesus, como Gabriel disse, parou tudo. Parou tudo para poder buscar uma perdida. A Bíblia não fala que ele pegou as 99, guardou para depois ir atrás. Não, Jesus fala que simplesmente ele parou tudo para buscar a perdida. Nós estamos caminhando para o final do ano. Nós passamos por períodos aí desafiadores, no mínimo para dizer. Com pandemia, com etc, 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 etc. Com crise política, tudo. Será que não ficou para trás, nesses meses e anos conturbados, não ficaram para trás algumas ovelhinhas da nossa fé? Será que não é o momento da gente ir lá e resgatá-las? Voltar a ter um coração 100% para o Senhor? Porque Jesus, meus irmãos, ele não quer um coração 99%. Ele quer um coração 100% com ele. Ele não busca uma igreja que adore ele em 99%. A Bíblia diz que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quem são esses? São os que têm uma fé integral, que cuidam do seu coração, que cuidam da sua mente, que protegem para que nada entre aqui, sabe? Nenhuma semente de amargura, de rancor entre, brote, você se torna uma pessoa amarga. A vida vai batendo na gente, e às vezes a gente se torna pessoas amargas, não é verdade? A vida tem sabores, mas tem os seus dessabores. E às vezes a gente vai se tornando uma pessoa amarga, uma pessoa mais fechada, uma pessoa rude. E a gente perdeu a sensibilidade, perdeu a alegria, perdeu o otimismo, perdeu a capacidade de olhar para a vida, para as circunstâncias e enxergar o agir de Deus. Não, agora tudo que acontece, a gente é pessimista. Tudo que acontece, a gente acha que vai dar ruim. Tudo que acontece, a gente já enxerga o pior. Que isso, meus irmãos? Que alegria é essa? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. 30% é o número que cresceu de pessoas depressivas durante o ano de 2020 na pandemia. Quantas pessoas que não perderam saúde mental, emocional, durante esses anos que a gente tem passado? O Senhor quer que a gente resgate, sabe, essas ovelhinhas. Aquele que está doente, que vai cuidar da sua saúde. Aquele que precisa de auxílio, que busque auxílio. Sabe, a gente precisa resgatar, a gente não pode tocar a vida com 99, não. A gente precisa parar tudo e resgatar a centésima. Quem está entendendo isso daqui? Então Deus busca uma igreja, como o Gabriel ensinou, como essa lição nos ensina. Uma igreja que, primeiro, não abra mão da sua integralidade da fé. Que não abra mão de apresentar para Deus uma fé integral. Não. Antes, eu estou indo na igreja é o suficiente. Meu irmão, não abra mão de ter uma fé integral e apresentar essa fé integral para o Senhor. Segundo, uma igreja que não viva na expectativa do que falta ser feito, mas uma igreja que viva na perspectiva de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Porque quando nós vivemos na perspectiva de tudo aquilo que Deus já fez por nós, nós não nos tornamos pessoas ingratas. Porque todos aqueles que vivem só pautados naquilo que falta na sua vida, facilmente se torna uma pessoa ingrata. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva tinham o jardim do Éden inteiro. O que Deus falou? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Onde que foi que Satanás tentou Adão e Eva? Naquilo que eles não tinham. Fez eles olharem para a vida segundo aquilo que faltava e não na perspectiva daqueles que eles já tinham ganhado. Estamos entendendo essa diferença? Toda vez que a igreja deixa de viver, de entender tudo aquilo que Deus já fez, a gente deixa de testemunhar o amor de Deus para as pessoas. E a gente começa a cultivar ingratidão. Então Deus quer que a gente entenda que nós temos suficiência nele. Que a graça de Deus nos basta. A Bíblia diz que a graça do Senhor nos basta. O Senhor busca uma igreja que possa
a cada dia, a cada amanhecer, dizer: Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias renovaram sobre mim, sobre a minha casa, sobre a minha família, e a sua graça nos basta. Tem desafios para serem resolvidos? Tem, mas a tua graça nos basta. Tem compromissos para serem honrados? Temos, mas a tua graça nos basta. Temos situações, decisões que nós precisamos tomar? Temos, mas a tua graça nos basta. Temos sonhos para as nossas vidas que nós estamos buscando alcançar? Temos, mas a tua graça nos basta. Quando nós entendemos e vivemos na suficiência do Senhor, aí é o que o Tony falou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está cuidando de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Você pode se colocar de pé nesse momento. A gente tem uma palavra de oração. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Aí onde você está no seu lugar, com o seu coração, com sinceridade, você pode se apresentar diante de Deus. Assim como aquela mulher, aquela senhora que ficou viúva, se apresentou diante do profeta Eliseu e contou a sua vida, contou o seu problema, contou o seu desafio, contou a sua situação. Você hoje pode se apresentar, não para um profeta, mas para Jesus Cristo. Você pode se apresentar para esse bom pastor que a palavra de Deus diz que ele é. Você hoje à noite pode se apresentar para o bom pastor e dizer: Jesus, hoje eu estou vivendo isso. Eu estou passando por essa situação. Diga para ele. Apresente para Jesus o que você está passando, o que você está vivendo, a sua situação, a sua vida, às vezes as suas dúvidas, às vezes as suas angústias, os sentimentos que têm tomado o teu coração, os pensamentos que têm tomado a tua mente. Apresente para Jesus. Da mesma maneira que aquela mulher apresentou para o profeta, apresente para quem pode e tem todo o poder para operar em nós os milagres, que é Jesus Cristo. Fala para Jesus o que você está passando, o que você está vivendo. Não esconda nada dele. Durante essa mensagem, de repente o Espírito Santo de Deus foi te tocando, foi te lembrando, foi te falando de pequenas ovelhinhas que se perderam durante a sua caminhada. Então conta para Jesus. Fala: Senhor, eu perdi essa ovelhinha, eu perdi essa característica, eu perdi essa essência, eu perdi essa marca do meu coração, mas nessa noite eu quero resgatar, nessa noite restaura em mim um coração, restaura em mim um coração que crê, restaura em mim um coração que se alegra, restaura em mim um coração que tem esperança, restaura em mim um coração que ama, restaura em mim um coração que confia. De repente você está vivendo a sua vida, mas a sua fé já não é a mesma. Então peça para o Senhor: restaure em mim uma fé integral, uma fé que crê acima de todas as circunstâncias, que mesmo quando as situações são adversas, mesmo quando está tendo uma tempestade lá fora, mesmo quando os momentos não são favoráveis, um coração que confia no Senhor, um coração que acredita, a despeito de todas as circunstâncias e a despeito de todas as pessoas que falam o contrário, um coração que confia na tua promessa. Oh Deus, restaura em nós, na tua igreja, na tua noiva, um coração, Pai, um coração repleto de amor, de confiança, de esperança, de alegria, Deus. Quantas pessoas estão vivendo os seus dias contaminadas pelas notícias ruins que nós somos cercados, contaminadas de tanta negatividade, contaminadas de desilusão, de tristeza, de decepção, de frustração. Oh Deus, o Senhor não nos chamou para isso.
A tua palavra diz que a tua alegria, a alegria no Senhor é a nossa força. Então, Senhor, nós queremos ser uma igreja fortalecida, uma igreja, Pai, que tem esperança, uma igreja que tem alegria, uma igreja que olha para o mundo, que apesar das dificuldades e dos desafios diz: eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que é Pai, que não me desampara, que em tudo estende a sua mão, que mesmo quando eu me desvio, Ele vem no meu socorro, mesmo quando eu caio em pecado, Ele não me abandona, mesmo quando eu cometo o pior erro, Ele não vira o seu rosto para mim, não. Eu tenho um Deus, eu tenho um pastor, que é Jesus Cristo, é o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu tenho Cristo na minha vida e por isso eu me alegro, por isso eu abro um sorriso, por isso eu posso dar uma palavra de esperança para aquele que está frustrado, que está desiludido. Eu posso dar uma palavra de amor para aqueles que estão vivendo em ódio. Eu posso dar uma palavra de alegria para aqueles que estão envoltos numa tristeza, em depressão. Oh Deus, aviva a tua igreja, para que a tua igreja possa buscar ovelhas que estão perdidas nesse mundo. Aviva a tua igreja para que nós possamos, como Cristo, estender a nossa mão e resgatar outras ovelhas que estão perdidas na nossa cidade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. E você concorda? Diga amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus Cristo por isso? Glória a Deus. Quero chamar o pastor Luiz para estar orando e nos abençoando. Amém. Glória a Deus. A paz, igreja. Que bênção essa palavra. Agradecer a Deus pela vida do Gabriel. Que Deus possa continuar te abençoando, continuar te usando, para ser luz nessa geração, na sua geração. E para nós é uma alegria muito grande, saber que o poder da paternidade, do que seu pai tem te passado, e o que você já recebeu e o que você vai continuar passando, para nós é uma alegria muito grande. Amém? Irmãos, essa palavra de hoje, ela veio muito, muito forte para nós, porque falou muito aos nossos corações e ela traz alguns aspectos, O aspecto de que nós somos ovelhas, Nós somos ovelhas e nós como ovelhas, a gente está propenso, a se desviar, a se sujar, E glória a Deus, porque nós temos esse bom pastor que é Jesus, Esse bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, esse bom pastor que quando a gente se suja, quando a gente se desvia, ele para tudo que ele tem para fazer e para poder nos resgatar, poder nos trazer de volta. E nós só podemos dar glória a Deus por isso. E o outro aspecto é que nós somos pastores, O pastor Bruno trouxe isso para nós, que nós somos pastores também. Nós temos essa responsabilidade, a começar pelas as ovelhinhas da nossa vida, A começar pelas coisas que a gente vem perdendo, as coisas que nós temos que tomar conta, para que a gente não se perca completamente. E me veio a palavra de Deus que está em Apocalipse, quando o próprio Jesus ele fala para a igreja de Éfeso, ele fala sobre o primeiro amor. Ele faz alguns elogios à igreja de Éfeso e depois fala: mas eu tenho uma coisa contra ti, você perdeu o primeiro amor, aquilo que a gente fazia no começo, a plenitude do que a gente tinha, E a igreja de Éfeso ele faz esse alerta para ela, E ele fala: arrependa-se, e volte a praticar o que você praticava no começo, Ou seja, pare tudo e repense, Busque todas essas ovelhinhas que você foi perdendo pelo caminho, volte a praticar o que você praticava no início. Então são esses dois aspectos, E nós cantamos, um louvor que fala, que se a gente não tem nada de bom, Quando a gente vai olhar, a gente não tem nada de bom, mas a gente não pode perder o que o louvor fala, perder a vontade de continuar, se a gente está sujo, a vontade da gente querer ficar limpo, da gente querer voltar para o rebanho, a gente não pode perder isso, assim como nós cantamos. Amém? Glória a Deus. Quem puder, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão do Santo e doce Espírito Santo sejam com todos nós hoje e sempre. Amém? Uma boa semana para todos. Que Deus abençoe.